Saudações jurídicas! No vídeo de hoje falaremos dos 3 tipos de nexos, ou seja, de ligação do trabalho com o acidente. Vem comigo! Vem comigo! Mas se você não está inscrito no canal, já se inscreva, clique no sininho, ative as notificações, mande esse vídeo para os seus contatos para que mais pessoas conheçam dos seus direitos. Vamos lá! Para que exista o direito às indenizações, é necessário que haja a prova que o acidente foi ocasionado pelo trabalho ou em decorrência do trabalho. Se não houver essa prova que ligue esses dois aspectos, o acidente e o trabalho, nós não vamos poder ter aí as indenizações trabalhistas decorrentes desse acidente. Dentre os nexos de causalidade, que é a ligação entre o acidente e o trabalho, eu destaco 3 que são de importância aí para fins de constatação do acidente em si e da responsabilidade da empresa perante o trabalhador. Nós vamos ter o primeiro nexo, que é chamado de nexo etiológico. O nexo etiológico é o mais comum, por quê? Porque é o nexo estabelecido quando o trabalhador sofre um acidente que nós chamamos de acidente de trabalho típico, ou seja, caiu lá na empresa, quebrou a perna dentro da empresa, ou seja, está constatado ali, está evidenciado a relação entre o acidente e a lesão. Como eu disse em alguns vídeos, a empresa vai ter que emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, típico porque aconteceu aquele acidente. O mesmo podemos dizer quando o trabalhador corta o dedo, a mão, trabalhando, manuseando os instrumentos de trabalho. Existe uma ligação clara entre o trabalho e a lesão, entre o acidente e a lesão. Portanto, esse nexo ele é o mais fácil de ser provado por conta desses elementos aí que são evidentes. O segundo tipo de nexo de causalidade que nós vamos ter é o nexo nosológico. Nesse caso, nós não vamos ter um acidente de trabalho típico em que nós podemos vislumbrar a olho nu que a pessoa se machucou, se acidentou. Nós temos aí uma perturbação funcional. Por quê? Porque existe aí uma doença que foi acarretada em decorrência do trabalho. Então, é necessário provar que aquela doença foi acometida aí pelas condições de trabalho, pela atividade em si, pelas funções desempenhadas pelo trabalhador. Então, nós vamos ter que provar o nexo da doença com o trabalho. E esse é o tipo de nexo mais difícil de ser provado, especialmente quando a gente fala de doenças. Nós vamos falar um pouco desse tema, das doenças degenerativas, porque a lei previdenciária exclui as doenças degenerativas como doenças que são equiparadas a acidente de trabalho. Mas não é bem assim que funciona, porque tudo na vida é degenerativo, né? Tudo vai se degradando ao longo do tempo. E isso faz com que situações que, embora sejam degradantes, embora não sejam degenerativas, que é o caso das doenças, elas têm sim um impacto, elas foram produzidas pelo trabalho. Ou o trabalho, de uma certa forma, antecipou aqueles reflexos da doença, porque tem pessoas jovens que têm doenças degenerativas que aqueles sintomas só seriam apresentados quando ela tivesse 50 anos, 60 anos, e elas com 35 já estão apresentando. Então, existe alguma coisa errada. Então, não dá para generalizar todo tipo de situação, tá? É preciso observar com cautela esse tipo de doença. E, finalmente, nós vamos ter um nexo, que é chamado de nexo funcional. O nexo funcional é o nexo que é estabelecido quando o acidente de trabalho causa o quê? A morte do trabalhador. Então, nós vamos ter aí uma situação delicada em que o trabalhador, infelizmente, se acidentou no trabalho e veio a óbito. E aí nós vamos ter um nexo funcional, que é um nexo estabelecido entre causa-mortes e o acidente. Só para fechar aqui, recapitular, então nós vamos ter esses 3 tipos de nexo. Nexo etiológico, que é o nexo estabelecido entre o trabalho e a lesão. O nexo nosológico, entre a doença e o trabalho. E o nexo funcional entre a causa-mortes e o acidente.